perfil dos gamers no Brasil. Isso é bem legal. Muito louco. E a gente falou aqui de gamer semana passada, falando da plataforma que o Google lançou de streaming de games. E hoje nós vamos falar mais da pessoa do gamer. Quem que são esses caras que jogam, essas pessoas. E a gente vai ver aqui coisas legais como esportes e como isso influencia, porque no esporte tradicional, físico, por exemplo, tem separação de homem e mulher, no esportes não tem, porque aí não tem desvantagem para a mulher. Nesse caso aqui, é só apertar botãozinho e estão dando mesmo. Ninguém tem que pular nada, subir em nada, se pendurar em nada, correr, não precisa nada disso. Então, tem várias características que são diferentes. Então, é um mercado muito novo. A gente sempre está trazendo aqui informações sobre novos mercados, falando de podcast e hoje vamos falar de gamer, galera. Quem me segue aí nas redes sociais, quem me segue no Instagram, quem é contato meu do WhatsApp aí, viu? Esses dias eu mostrei que eu estava jogando aí um joguinho online aí de RPG online chamado Ragnarok. Consegui instalar aqui do jeitinho aqui bonito e consegui fazer funcionar aqui no meu computador. Fazia quase uma década que eu não jogava, eu instalei aqui, joguei um pouquinho, só que eu nem lembro mais as coisas direito. Tem que dar uma pesquisada de novo em como faz as coisas aqui, tô meio perdido. Mas fiquei todo feliz aqui de jogar de novo. Eu que não sou gamer hard gamer aqui, né? Heavy user de jogo. Classic game. Não, é que eles dão um nome aqui. Na própria notícia aqui a gente vai falar disso. Hardcore gamers. Eu não sou um hardcore gamer, mas eu sou mais casual, né? Jogo de vez em quando aí. E gosto também de jogar, né? Então é sobre isso mesmo que eu vou falar a notícia aqui. Né? Foi uma pesquisa dizendo aí que, cara, mais de 66% dos brasileiros consomem videogame de alguma forma. Consomem game, jogo, né? Então, segundo a pesquisa, foi conduzida aí pelas empresas Sioux Group, Blend News Research e a ESPM, com 5.110 pessoas. Então, assim, foi uma amostragem relativamente pequena, mas, eles têm aí método estatístico aí para ajudar a chegar num número geral. Então, assim, o hábito não é exclusivo dos adolescentes, que era uma outra coisa que a galera acreditava, que só adolescente e, sei lá, criança, às vezes, que joga. Mas tem bastante adulto jogando também. Então a penetração é de 62% entre pessoas com idade entre 25 e 54 anos. Que por acaso eu me encontro nessa faixa aí, né? Também é faixa gigantesca, né? Muita gente. Então, a galera tipo, bem mais velha também joga aí, né? Eu sei que o pessoal que está no chat aqui, eu não sei a Lilian, não falou nada mais depois daquela notícia que ela falou do Uber, mas eu sei aí que a Valéria joga. Eu sei aí que o Diego joga. Então, pessoal aí, eu sei que tá na idade aí mais avançada e joga também, né? Entra nesse 62%. Tá acima dos 25 anos e joga, né? E aí, o que nós temos mais para falar de gamer aí? Bom, dessas 5.110 pessoas ouvidas, né, nem todas foram do Brasil. Ainda foram explorados aí o México, Argentina, Chile, Colômbia. A pesquisa de games no Brasil de 2019 apurou que 66% desses jogadores, mais de 60, têm entre 25 e 54 anos. Então, desse todo aí, né, 60% entra nesses 25 e 54 anos, que é o que diz, assim, um pouco ao contrário do que a gente é acostumado a ouvir, né? Que é coisa de criança, de gente jovem. O pessoal acha que é só adolescente que joga, como eu já falei aqui, chegou a quase 62% aí, Exato. Galera de 25 a 54, e faz sentido com a evolução da indústria, né? Comércio nacional, jogos digitais. Então, desde os anos 80 já tem uma galera com idade mais avançada jogando. Eu lembro quando eu nasci nos anos 80, né, galera? E eu, bem criança, eu já tive videogame. Lá com meus 3 anos eu já ganhei um console lá que era compatível com o Atari. E meu tio, que já devia ter quase lá seus 30, quase 40, jogava. Então eu jogava com ele. Eu com 3 anos de idade jogava lá o Sequest, o Mega Mania, o Pitfall, o Enduro, aqueles jogos lá. Comecei a jogar bem novinho, com uns 3 anos que eu ganhei meu videogame. Antes eu ia na casa dele, jogava com ele, com meu tio, e depois eu ganhei meu videogame com 3 anos. Então, antes dos 3 anos eu já jogava. Você vê como é que... Caramba! Tipo, com a idade muito cedo eu já estava jogando. E conseguia jogar os joguinhos de Atari lá, né? A gente fica surpreso hoje com o pessoal novinho aí, criança jogando no tablet, no smartphone, que eles têm acesso a isso mais cedo, né? Mas, no meu caso... Foi a sua versão, né? Foi a minha versão disso para games, assim, né? Que os jogos eram simples, para você começar a jogar, o controle é só, né, o manche e um botão, ou 2, dependendo de qual fosse o tipo do controle.
Então era bem simples de controlar, dava pra criança jogar, né? Embora pra avançar no jogo, tem jogos que são bem difíceis. Né? Porque essa geração de hoje, se jogar, eles vão perder a paciência de jogar o videogame na parede, porque ele é simples de controlar, mas é difícil de avançar as fases, né? Os jogos de hoje são mais fáceis, são mais simplificados para o pessoal não desistir, né? O pessoal hoje não tem muita motivação igual a gente, que é raiz de antigamente aí, né? Então, a filmação aqui que eu falei foi de um cara de uma dessas empresas aí, chama Lucas Pestalozzi, deve ser italiano aí, sei lá. É presidente da Blend New Research. É isso aí. A pesquisa, para deixar mais claro, né, a pesquisa considerou os gamers que são todos aqueles que afirmam possuir o hábito de jogar jogos digitais. Independente do estilo do jogo ou da frequência ao longo da semana aí, duração da partida, independente. Todos que jogam videogame foram considerados gamers nessa pesquisa. Tô perguntando a Lilian aqui se ela joga. Também que ela falou que tá na faixa dos 25, mas você joga também? Joga o quê? Fala aí, todo mundo que joga aí, fala os joguinhos que vocês jogam aí pra gente saber, a gente fala no ar aqui. Vamos lá. Tá dizendo aqui também outra frase, né? Que é bem semelhante ao que acontece com os torcedores de futebol, tá? Que a palavra torcedor representa quem tem ao menos uma afinidade por determinado time, mas não necessariamente acompanha no estádio ou vive esses esportes como principal forma de entretenimento, certo? Que é o torcedor de futebol, por exemplo, aí, né? De futebol ou de qualquer desporto, né? Vôlei, basquete, qualquer coisa. O cara às vezes é torcedor, porque eu tô falando assim, né? Que não é só futebol, a gente acha que no Brasil tudo é futebol, mas, por exemplo, eu tava esses dias lá em Taubaté e o time do Taubaté lá de vôlei disputa bastante, né? É bem conhecido aqui no campeonato de vôlei do Brasil, eu não sabia, né? Eu tava lá no bar, depois do Colisões que a gente fez lá, e conversando com a galera e comendo lá, e a galera aglomerou no bar pra torcer pro Taubaté. E os caras torciam, cada ponto comemorava como se fosse um gol do Brasil, cara. Você imagina assim, jogo da seleção, e quando o Brasil faz gol, todo mundo... Caramba! Os caras estavam assim lá em Taubaté. Se tem galera de Taubaté assistindo aí, ó, confirma aí se não é verdade. E se não tem, depois vou mandar pro pessoal lá de Taubaté pra eles saberem que eu citei Taubaté aqui. E o time de Taubaté lá de vôlei, cara, a galera torce, a cidade inteira torce. Pelo Taubaté. É muito doido. Eu fiquei sabendo que o Osasco também é famosinho. Sim, o time de vôlei de Osasco aí é Taubaté e o Osasco são os que disputam mais, assim, que ficam... eu não sabia. São rivais aí, tipo o Fla-Flu aí, o Fla-Flu que seria no Rio de Janeiro e o Corinthians Palmeiras aqui do futebol seria o Osasco e o Taubaté, sabia? Bacana. Pois eu sei que são times bem fortes mesmo, mas então, não sabia que era nesse nível. Então, os caras falam lá que o rival deles é o Osasco aí, ó. Que coisa. Ó lá. Fala aí, pergunta o Diego aí se Guarulhos tem time aí de vôlei. Quero saber agora, e aí? Então, assim, é comparável, né? A galera torce, não necessariamente eles assistem tudo, acompanham tudo, sabe o nome dos jogadores, mas é torcedor, né? Então, é isso que eles estão tentando falar aqui, porque tem o eSports, né? Os e-games, né? Então, já vai entrar um pouco nisso daí. Mas antes disso, você está falando aqui que no mundo dos games acontece a mesma coisa, né? Que eu falei aqui. Não necessariamente o cara é um hardcore gamer, mas tem um grau de envolvimento nesse segmento considerável, ele já é tipo um torcedor, já é um lover, ele já é um cara que é fã dessa produção, das coisas nesse ecossistema de jogo, né? É isso aí. Os considerados hardcore games, né, que jogam, eles consideraram, né, que eles jogam 3 vezes por semana, isso já é um hardcore game, né, com partidas por volta de 3 horas. São 58,9%, são homens de 25 a 34 anos, já é uma idade aí mais elevada, já não são jovenzinhos. E 58,8% são mulheres e a maioria delas também de 25 a 34 anos. Ou seja, mais da metade são mulheres. Exato. Tem também essas coisas que o pessoal fala assim, que só homem que joga, que mulher não joga, ou que mulher não sabe jogar, mas tem mulher pra caramba jogando. É isso aí, a pesquisa vem aí para comprovar, né? Verdade. Entre as características do casual gamer, né, que é a gente aqui que joga de vez em quando, a pesquisa mapeou esse público que consome jogos principalmente pelo seu smartphone, né, que são cerca de 57,8%, está como sua plataforma preferida o smartphone, e com o hábito de consumo de mídia, esses jogadores jogam até 3 vezes por semana, com partidas de 1 a 3 horas por sessão.
Não alterou muito a quantidade que joga, né? Foi mais a duração da partida aí, mas é o que diferencia entre os hards e os E às vezes, casuais. porque o hardcore gamer, ele deve jogar um mesmo jogo muitas vezes, Sim, né? sim. O casual, às vezes a gente joga um jogo num dia, outro jogo no outro, outra coisa no outro. Exatamente. É mais soltinho assim, né? Mais tranquilo, né? O hardcore é mais competitivo ali e ele quer às vezes Mas zerar pela um jogo. diversão também, né? Então assim, o pessoal tá falando no chat aqui, ó. Perguntei pra Lilian ali, e a Valéria falou que joga Gardenscape, falou que o Taubaté joga pacas aí, ó. Olá. Também já sabia do Taubaté. Diego falou aqui que ultimamente tá jogando nada, mas gosta do Ragnarok, Buraco, Truco, Xadrez, War, Munchkin. Eu também gosto desse jogo, mas eu acho que não incluiu board game aqui, card game, né? A menos que seja online, né? Não sei se tá considerando como também jogo não digital, eu acho que é só plataforma, não precisa ser online necessariamente, mas é digital. A Lilian Raquel que falou que jogou Atari e depois nada mais, então você deve lembrar. Apesar de você estar na faixa dos 25, você falou a faixa dos 25, né? É do 25 até 50 e não sei quanto. Então, não sei sua idade, mas se você jogou Atari, você entregou um pouquinho da sua idade. Você não é tão novinha assim. Tá mais ou menos perto da minha idade aí, provavelmente. E você deve lembrar desses jogos que eu falei aqui. Falei o nome de alguns jogos. Tem jogos que eu não lembro o nome oficial, que eu apelidava os jogos, né? Chamava pelo que era, assim, né? Tipo, tinha lá que eu chamava de Policial Ladrão, outro que chamava de Tarzan, né? Era o Pitfall. O Pitfall eu lembro o nome, mas eu chamava de Tarzan. Então, né, por exemplo, qual é o nome de corrida lá? O Enduro, eu chamava de Fórmula 1, né? Então, assim, eu apelidava os jogos. Então, tem uns que eu botava uns apelidos mais engraçados. Não vou falar disso hoje aqui, não. Mas vou ver se eu faço uma live só pra gente falar de game, de coisa engraçada dos games. Se você gostaria de saber, comenta aí, pede aí se vocês querem. A gente faz um sobre game aqui, fala de coisas, fatos engraçados e comenta aqui, mais compartilha aqui que cada um vive no mundo dos games, né? Bacana. Então, deixa eu ver aqui. Aí, o Diego falou Enduro. River Raid. O River Raid é o do aviãozinho que dá tiro. Pitfall, Pantanal, né? Viu? Ele chamava de Pantanal. Eu ia chamar de Tarzan, por exemplo, entendeu? Então, cada um botava seus apelidos aí. Tem um jogo que é muito legal, inclusive, do Atari, que é o Adventure. Que, tipo, eu não lembro como é que eu chamava ele na época, mas hoje eu sei que o nome é esse. Inclusive, tem um filme que saiu recentemente aí, o Ready Player One. Né, o jogador número 1, que eu acho que é do ano passado. Quem não assistiu, deve assistir. Ele faz várias referências a coisas da cultura pop e faz referência desse jogo especificamente, que era do Atari, do Adventure. Que é um jogo muito maneiro. Eu vou ver até se eu, de repente, acho ele aqui para Android, se tem algum emulador, alguma coisa. Porque eu nunca terminei esse jogo, eu nem sei se ele tem final, na verdade. Vou dar uma pesquisada depois e falo aqui depois para vocês de novo, tá? Então, seguindo aqui. Seguinte, galera. O próximo ponto aqui, o tópico sobre games é que existe vida além dos games. Então a gente vai entrar agora na vida do jogador. Como que é a galera no dia a dia, né? Então a pesquisa informou aqui um monte de coisa. Além de saber que a galera joga pra caramba, dedica muitas horas, né, aos games, eles também gostam de outras coisas, né? Tem outros hobbies. Gostam de assistir TV, 48,3%, quase metade assiste TV. TV mesmo. Escuta música, tudo bem, 40%. Até surpreendente que tem gente que não escuta música. Eu também achei. Esses outros 60% aí são meio assustadores, não sei o que eles fazem. Navegar na internet, 23,5%. Olha só que. Foi chocante pra mim. Chocante. A galera que joga acessa menos a internet, olha que coisa. Quem fica reclamando aí que as pessoas não saem da internet, ó, o gamer sai da internet pra ficar jogando. Olha só que coisa. Tudo bem que às vezes você está jogando online e está usando a internet para jogar. Mas ele não está nas mídias sociais, não está vendo vídeo no YouTube, entendeu? Ele tá aí, tá por aí. Comer, comer todo mundo come, só 23,5% que gosta de comer. Os outros não gostam, não. Mentira. Isso aqui são as coisas que eles geralmente fazem, né? Nas horas ali, né? Talvez até junto, né? Que a gente que tá muito engajado aí nos eventos, nas coisas, a gente vai muito a Campus Party, por exemplo, vai muito gamer na Campus Party, eu já vi uns gamers ali que os caras ficam a semana inteira jogando e o cara bota o sofá ali, eles arrastam o sofá e bota do lado da bancada assim e dorme a noite no sofá e acorda já jogando. E compra as pizzas e bota ali, já come ali, dorme ali, acorda ali, o cara nem toma banho, nem escova, nem faz nada, fica jogando o dia inteiro. A Campus Party literalmente só tem as pessoas que comem e bebem quando não estão jogando. Pois é, 23,5% foi comer e beber é 23,3%, então é quase igual, né? Alguns só bebem e não comem. Tem 0,2% aqui de gente que só bebe e não come.
quase todas as atividades são sedentárias, ou seja, né, nada saudável que a galera tá fazendo aí, mas como eu falei, eu vi mesmo, ninguém me contou. Na Campus Party os caras ficam lá e realmente é tudo menos saudável. A galera nem pega sol, tá todo mundo pálido e comendo pizza e bebendo refrigerante, deitando ali, levantando, nem só vão no banheiro e voltam. E os jogos mais casuais galera do jogo casual gosta mais de Netflix, que eu falei, já é mais tipo a gente aqui. A gente não é hardcore, a gente já não assiste tanta TV, assiste mais série na Netflix, consome serviço de streaming e tal, em geral 60%. Então é a margem bem alta, né? Os cara, porque né, não dá pra competir, né? Quando o cara tá vendo Netflix, fica vendo uma série atrás da outra, joga pouco, né? Então meio que disputa o seu tempo, você trabalha. No tempo livre, você, mano, joga ou assiste Netflix às vezes, né? Eu achei até que alta a taxa de quem assiste TV, né? Comparado com o streaming, eu achei que ia ser muito mais discrepante, assim. Pois é, mas é da galera que é hardcore, então eles devem ter um comportamento muito diferente mesmo. Inclusive, falando aqui da Startadora, eu até quis combinar com a galera uma época aí pra gente ter toda semana o Starta Games aí. Você que é de São Paulo aí, se tá assistindo aí, fala aí se você gostaria de ter um Starta Games, que a gente lança um dia aí pra gente se juntar e jogar alguma coisa. Boa. Poderíamos fazer isso aí também. A gente tentou lançar isso aí entre a galera da comunidade, mas não colou muito. A galera falou que ia, depois a gente marcou e tal. E ficou por isso, né? Jogamos só no dia de churrasco aí, da comunidade e tal. No dia do churrasco jogamos poker, jogamos o War já. Mas game assim, digital não jogamos. E isso aí podia rolar no Starta Games também. Então Verdade, fica aí mais um convite aí se a galera quiser. O que a gente tem mais aí? Ele afirma aqui algumas coisas que você já falou, que a galera não é muito saudável, né? Eles trouxeram aqui que os alimentos que eles mais preferem são salgadinhos, sucos, refrigerantes, snacks. Então, tudo que a gente vê ali na Campus Party em 5 dias é a vida deles mesmo. É o que eles curtem, é isso que eles consomem, né? Então, tá fidedigno aí a demonstração. Exato. Ó, no chat que o Diego falou o seguinte... Desse negócio do cara ver televisão, né? Que a gente falou aqui. Ele falou, deve ter uma TV no quarto e ficar ligada. Deve estar ligada assistindo e jogando. Isso eu fazia também quando era criança. Eu jogava. Que a televisão não dava pra fazer isso, né? Que o videogame era ligado na televisão. Mas quando eu tava jogando, por exemplo, um minigame ou escutando música, às vezes eu deixava a TV ligada junto. Meus pais ficavam loucos comigo, né? Hoje, meus filhos fazem isso, né? Fica no tablet e a televisão ligada ao mesmo tempo na Netflix, querendo ver o desenho, jogar ao mesmo tempo e não presta atenção em nada mesmo. É isso mesmo. Então, isso também é um negócio que todo mundo faz desde muito tempo já. Só não dava quando o videogame era na televisão. Tinha aquela história de que videogame estragava a televisão. Você lembra disso? Fala aí, comenta aí pra gente se você ouvia isso dos seus pais, que videogame estragava a televisão. Então, você tinha que se esforçar ali, encher o saco dos seus pais para ter outra televisão para jogar. Eu lembro que tinha lá uma televisão preta e branca e depois, quando comprou a colorida, aí eu jogava videogame na televisão preta e branca, até eu poder jogar na colorida demorou, que era que tava sobrando na que ninguém queria. Aí eu segurei ela pra mim lá. Então, tem várias histórias desse negócio aí do videogame. Foi muito engraçado. Então, assim, além da comida não saudável aí que a galera consome, tem mais hábitos de consumo deles aí que vale a pena dizer aqui. Então, a galera que consome jogo no mobile, eles majoritariamente majoritariamente é no smartphone, né? Tem gente que joga no tablet, mas a maioria no smartphone. E mostrou como principal plataforma para jogar, né, dos brasileiros na PGB 2019. Então, eles falaram aqui que os resultados da pesquisa apontaram 83% dos brasileiros costumam jogar nesse tipo de dispositivo. Sendo que os principais motivos são a possibilidade de jogar em qualquer lugar, né? O cara tá com o smartphone, tá dentro do metrô lá, cheio, lá e travado, e o cara fica assim, fica jogando. É claro que às vezes não é um hardcore gamer ou um jogo online, mas às vezes eles ficam jogando joguinho. Eu já vi bastante no metrô, galera jogando, ficam passando tempo ali jogando joguinho simplesinho. Então, para jogar em qualquer lugar, mobilidade 31,4%. A praticidade do aparelho, né? Já tá com você. Ter ele sempre à mão é meio que uma soma de tudo aqui, 30%, 31% cada um desses, né? Ser acessível, né? Bem mais barato que um console, né? E mais fácil, né? Os joguinhos também são simples, joguinhos que a pessoa não precisa de muita coisa para aprender a jogar, né? Não é que nem aqueles jogos que tinha antigamente, que você comprava revistinha para aprender a jogar, para aprender os macetes, para destravar. Já vi uns códigos lá na revistinha. Tipo, tinha um monte de dica de como fazia as coisas. Eu mesmo comprava revistinha depois que eu tive Super Nintendo e tal. E hoje em dia não precisa, aí tem um boarding bom e é simples de entender como são os jogos, né? Pelo menos os de
de smartphone, né? É isso aí. Eles trazem aqui que a galera também curte o smartphone porque eles possibilitam partidas curtas, né? Esse é o lance da praticidade, que é onde é possível você completar tarefas significativas em menos de 10 minutos. Então ali sobrou um tempinho, já pega o celular, já é essa coisa que eles gostam, né? É algo que não é muito comum dentro dos jogos de computador e de videogame, que já costuma ser umas partidas mais longas e uns desafios mais elaborados, assim. Pode crer. Então, assim, mais hábitos deles aqui, né? O principal consumo aí da galera hardcore gamer, geralmente são, né, homens de classe A ou B, representado principalmente pelo público até 34 anos de idade, então eles fizeram um outro recorte agora, segmentou ali por gênero e idade, né? Metade daquele recorde de 25 a 30 e pouco, pegou metade dessa galera, então são os hardcore maior, essa galera aí. Os jogadores casuais são 38,8%. Costumam jogar nessa plataforma, mas prefere a mobilidade do smartphone. Então, né, o cara gosta de console, mas gosta de smartphone também. E tem alguns jogos que tem multiplataforma, né? Não são todos, mas até que tem bastante. E pro pessoal que gosta mais do videogame mesmo, como plataforma favorita, os motivos que eles alegam são os melhores gráficos e imagens, né? O maior controle, dizem que é mais prático e que trava menos. Talvez possa acontecer no smartphone, verdade, né? Sendo primeiro, né, a qualidade gráfica dos jogos e o critério mais importante para o público hardcore. Então, interessante você estar falando isso. Eu leio muito sobre lançamento sempre de smartphone novo e como que vem a configuração de hardware. E é muito discutido sempre o chipset ali, a plaquinha de vídeo do smartphone. Se é boa, se não é. Que tem uma galera que é muito exigente. Eu entendo pouquíssimo, que eu não acompanho muito, mas eu sempre acompanho o lançamento do smartphone e vejo a galera discutindo ali como que as placas gráficas. E vários deles falam que é porque eles querem jogar no smartphone. Né? Eles falam, não, esse jogo aqui nem roda jogo tal, nem roda jogo tal, mas esse aqui roda jogo tal tranquilo e tal. Então eles medem assim, se é bom ou se é ruim, se roda determinado jogo. Então eu vejo isso aí nas comunidades aí de galera sobre smartphone, lançamentos novos, eles sempre discutem sobre isso. É um dos critérios que eles têm para comprar o smartphone, que roda o jogo que eles gostam. É mais comum do que a gente imagina. Então a gente fala aqui também que ainda que a preferência pelos jogos de ação, aventura e estratégia seja alta nesses perfis que a gente falou, os jogadores casuais gostam mais de jogos de esporte, né, quase 60%. Enquanto os hardcore gamers preferem jogo de tiro, cerca de 70% deles. Então, a hardcore gamer gosta bastante de jogo de tiro aí, primeira pessoa e tal. Então tem uma modalidade muito grande só dessa galera que joga esse tipo de jogo, né? Então no restante ali, aventura, estratégia, ação é meio que dividido, né? Então vamos falar agora um pouco do eSports, né? Que também já tinha dado spoiler antes aí. PGB 2019 procurou mapear o conhecimento dos jogadores brasileiros em eSports. Então já é um recorte mais do Brasil e tal. A prática da modalidade e consumo das partidas por TV ou canais de streaming. 60,3% afirmaram conhecer a modalidade e 48% destes praticam. Então, assim, é um bom exemplo. Eu sou jogador casual e eu conheço a modalidade, conheço o esporte, sei que o pessoal faz streaming, mas eu não pratico e nem acompanho, nem fico assistindo, né? Não sou torcedor e nem audiência deles, mas sei que existe, sei que é bastante forte, né? Entendi. Nesse mapeamento que o Carlos comentou, ficou perceptível que o público hardcore é o segmento mais envolvido no esporte. Quase 70% pratica algum título, né? Entre o segmento casual gamers, existe alguns menos adaptos, com apenas 31,3%. Então, tem uma galera aí que é casual gamer que acompanha os esportes, né? Que participa e que ainda assim são classificados como casual gamer. Então, estou conversando aqui no chat com o pessoal, estou aqui o Leonardo Henrique falando que o brasileiro gosta muito de jogar FIFA no mobile. Eu falei, estou escrevendo para ele aqui que é verdade. O futebol é famoso aqui no Brasil, até nos games. O pessoal gosta muito de jogar FIFA. Eu, quando jogava o Super Nintendo, falei aqui, jogava o International Superstar Soccer. Quem nunca jogou esse joguinho aí? Quem fala aí? Só quem é muito novinho que não conhece isso. Quem tem aí pelo menos uns 30 anos aí, com certeza já jogou
já teve Super Nintendo, ou jogou no fliperama lá, que tinha os flipper que tinha Super Nintendo dentro e tal, que pagava lá a máquina por 1 minuto e dava pra jogar International Superstar Soccer, teve várias edições aí. Eu acho que no Nintendo 64 teve uma versão do International Superstar Soccer também, se não me engano. Deluxe tinha, que era a segunda versão, foi International Deluxe. Yeah. Então, jogo de futebol, o FIFA, desde o videogame, tinha o FIFA do PC lá, FIFA da época lá dos anos 90 já tinha o FIFA, que era bem simplesinho. O International Superstar Soccer tinha gráfico melhor que o FIFA na época. E depois o FIFA evoluiu muito aí depois do PlayStation e tal. E vieram os outros também, né? Então, jogo de futebol a galera joga pra caramba e no mobile joga o FIFA aí, que nem o Leonardo Henrique falou. Então, voltando aqui, apesar do crescimento do consumo aí de mídia e tudo envolvendo o esportes, né, ainda pode ser considerado uma novidade. Né? Tem pouca gente aderindo aí ao esportes como prática. Né? Muita gente torce, assiste o streaming, comenta, conhece, mas poucos praticam ainda no Brasil. Né? Então, no Brasil não está tão famosão ainda não. Isso leva também a alguns choques aí entre a prática antiga e as novas exigências das práticas dos esportes digitais, né? Isso. Então, vamos lá, Isa. O que tem mais de esporte pra gente falar aí? Bom, como você já deu um spoiler aqui, vou falar um pouco sobre as mulheres jogando, né? Como o Carlos falou, os esportes tradicionais são separados por gênero, né? Por suposta diferença biológica aí entre os participantes, por fim de balanceamento competitivo e tudo mais, né? Apesar da comunidade científica não ter consenso em relação a essa razão, então não foi nada comprovado, explica o professor Mauro Birimbau que no esporte não há exigência física nas suas práticas que justifica essa diferença. Então é o mesmo para homem, o mesmo para mulher, não faz diferença alguma, né? A razão para isso é que parece ser afinidade temática com o jogo. Então, acho que, pelo que parece, pode ser que mulheres tenham mais interesse em alguns tipos de jogos e homens em outros, mas em relação à competição e no esportes não faz diferença alguma se você quiser competir. Isso acontece no esporte físico também, né? Sim. Acaba que alguns esportes são mais preferidos pelas mulheres, alguns mais preferidos pelos homens, mas tem praticantes de ambos, né? E alguns não são competições unidas, né? Não são juntos. A única diferença é que são times separados por sexo. Pode crer. Bem, em relação aí aos espaços de consumo, tem um domínio hoje aí do YouTube para consumir aí o streaming, né? Especificamente falando. Chega a 60% aí não só do esporte, mas dos streams aí de jogos em geral aí. O público hardcore acompanha a partida muito pelo YouTube, então tá YouTube e Facebook, que chega a quase 40% também aqui. E tem a TV paga com 34%. Eu, na hora que eu vi isso aqui, eu fui até pesquisar aqui, eu falei, tem na TV paga streaming de jogo, tem esporte na TV paga e tem. Né? A gente está citando antes ali, a ESPN participa das coisas, né? Então tem aí bastante... coisa muito mais fora do Brasil, né? No Brasil não tem tanto, mas existe na TV paga, fiquei perplexo. E o Twitch, né? Que eu também ouço bastante a galera falar que faz streaming no Twitch aí, né? Então 21,2%.